Deus vai honrar a sua fidelidade. Se você tem andado em fidelidade, se você tem andado em obediência, saiba que Deus é um Deus que honra quando nós somos fiéis a Ele. E o primeiro passo para andar em fidelidade é ouvir o querer de Deus, ouvir a voz de Deus, o que Deus quer com cada um de nós. E uma segunda coisa é obedecer. Então, isso é para a nossa vida espiritual, né? Nossa vida também de santidade. Mas eu quero te falar aqui que a vida é espiritual. Então isso vai se encaixar em todas as questões da nossa vida. E o que eu vou falar aqui com você hoje? Que quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Primeiro, na nossa vida de fé, nós sabemos que enquanto nós estamos aguardando o retorno de Jesus, nós temos um trabalho a fazer. Mesmo que seja no seu trabalho mesmo, na sua profissão, o que a gente chama de secular, né? Mesmo que seja aí no seu trabalho, Deus quer que você seja fiel nesse tempo, porque cada um de nós, naquilo que nós fazemos, isso está contribuindo para o plano de Deus em todas as nações, mesmo em coisas que você não consegue enxergar. Mas eu quero falar também de pessoas que Deus tem colocado alguma coisa na sua mão para você fazer. Por exemplo, Deus te dá algum dom espiritual, né? Ou Deus fala que vai te dar algum dom espiritual, mas você começa já a servir a Deus com o que você tem. Você começa a ser fiel a Deus com as coisas que estão à sua frente para fazer. Sabe? Quando Deus fala conosco, a gente quer viver coisas que já são para daqui 10 anos, e Jesus está prestes a voltar. Mas se Jesus não voltar daqui 10 anos, né, tem coisas que não é para agora. É isso que eu estou falando. Tem coisas que não é para agora. E às vezes a gente quer se comprometer com coisas que só depois de muito tempo vai acontecer. E a gente não vê o que está na nossa frente para fazer. Então, o princípio da honra, ele é enraizado em ser fiel com o que está na sua frente para fazer. O que está na sua frente para fazer, faça o melhor que você puder. Ah, mas eu não tenho um chamado para um ministério. Mas você tem um chamado para ser um filho de Deus. Então, na empresa em que você trabalha, seja um bom funcionário. Ah, mas Deus falou que eu vou ter meu próprio negócio. Seja fiel aí onde você está, que Deus vai honrar a sua fidelidade. O que Deus está falando aqui com você? Deus vai honrar a tua fidelidade. Faça o que é certo, faça o que é justo e continua diante do Senhor. Agora, fazer o que é certo e justo, isso já é o básico para cada um de nós, né? Mas muitas vezes o que nós precisamos é de uma palavra. Uma palavra, quando ela é dita por Deus, ela pode transformar a sua vida. Você está ouvindo? Então estou falando aqui já de duas coisas. Primeira coisa, a sua fidelidade vai ser recompensada. Então seja fiel, faça o que é certo, faça o que é justo diante de Deus. E uma segunda coisa, Deus ele sempre honra. Deus ele sempre abençoa quem é fiel. E Deus muitas vezes precisa liberar uma palavra na nossa vida. Se nós passamos o tempo de prova que é necessário, tá tudo bem. Passou o tempo de prova porque precisava mesmo. E Deus vai transformar isso tudo em um propósito. Agora, tem coisas também que já estão além do tempo. Se tem alguém aqui que está passando por uma prova que já está se prolongando demais, eu decreto agora que todo mal caia por terra. Toda palavra de derrota, toda palavra de incredulidade, toda palavra de maldição, toda palavra de miséria, de pobreza, de enfermidade, eu dou uma ordem que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque Deus, aí onde você está, escuta, Deus está trazendo um tempo de honra para muitos aqui que têm sido fiel com o que Deus já colocou na sua mão. Então se Deus te colocou, por exemplo, para liderar um pequeno grupo, ou se Deus te colocou para, você vai estar nessa empresa por agora, você vai estar ministrando um louvor, você vai começar a compartilhar uma palavra. Faça da melhor forma que você puder, honrando quem Deus já levantou antes, fazendo o seu melhor. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas querem ser pregadores. Cada um Deus quer usar de uma forma, né? Então, primeiro você descobriu que a forma que Deus quer te usar. Eu tenho sim um pezinho no ministério de ensino, mas
a minha forma de ensinar é diferente de outros tipos de ministérios. Porque você tem que saber a forma exata que Deus quer usar você. Você está ouvindo? Então, por exemplo, hoje, se você quer atender, por exemplo, o chamado de Deus, então você precisa se comprometer na vida de oração, de jejum, ter também bíblias, comentários bíblicos. Não que você vai se basear nesses comentários, não. Mas aquilo ali vai ser para te dar uma visão geral de cada passagem bíblica, sabe? E aí você também não pode... As armas de Saul não servem para Davi. Você tem que saber quais são as ferramentas, as armas que Deus te deu. E isso é só através da vida de oração no longo prazo. Você está ouvindo? Então, quando você é fiel no pouco, quando você procura fazer o que é certo diante de Deus e você é fiel com aquilo que está na sua frente para fazer, no tempo certo vai ter uma honra de Deus. Agora, você lembra que eu comecei falando? Não foi aleatoriamente. Tem coisas que nós só vamos experimentar no reino de Deus, quando nós estivermos plenamente no reino de Deus. Uma coisa aqui que me chama a atenção em Mateus 25, versículo 21, que eu citei aqui, o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Eu tenho outra mensagem também nesse versículo, mas hoje estou falando sobre fidelidade. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, existe uma honra quando você anda em obediência em coisas que Deus te chamou para fazer. E uma outra coisa, Jesus está prestes a voltar. Mas isso também significa, ser fiel no pouco, que você não deve abandonar suas ocupações, seu trabalho, as coisas que você faz, para servir ao Senhor. A não ser que isso aí talvez seja 1% dos cristãos, 0,1%, que vão ser chamados para o ministério, vamos dizer, de tempo integral. Mas você pode ser chamado para o ministério de tempo integral fazendo exatamente o que você faz. Numa profissão, ou num negócio, ou numa estratégia que Deus pode te dar. Então, abandonar tudo para servir a Jesus, em primeiro lugar, é falar: Deus, a partir de hoje que não seja feita a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Esse entendimento, o que pega para muita gente é que talvez você seja o 0,1%, né? Ou 1% que eu falei. Talvez você seja a minoria aí, que tem um chamado para isso. Para estar integral no ministério, mas procura ser fiel com o que Deus tem colocado na sua mão, que eventualmente, se essa for a vontade de Deus, Ele vai te revelar sobre o chamado e ministério. É uma coisa que às vezes é muito mal compreendida. Por quê? Porque Deus é um Deus individual. Você nunca sabe o que Deus tem com você, até que Ele te fale, que Ele te confirme, e leva um tempo também de amadurecimento para esse chamado acontecer. Você está ouvindo? Então, quando você vem para Jesus, você não tem que abandonar tudo que você já faz. Mas você deve usar agora com diligência, com cuidado, e fazer aquilo que está na sua frente para fazer bem feito. Usar seus talentos, seus dons. E algumas pessoas podem até acontecer: não, vou trocar de profissão, porque essa profissão que eu faço não glorifica o nome de Jesus. Pode acontecer. Mas não necessariamente você vai ter que largar tudo nesse sentido. Você tem que largar a velha forma de pensar, a velha forma de agir, e a partir dali deixar Jesus ser o Senhor de tudo na sua vida, na sua história. Nós já vamos orar. E quando você, por exemplo, trabalha em algo que Deus tem colocado na sua frente para fazer, isso também expressa o seu amor por Deus. Você está ouvindo? Porque às vezes nesses lugares Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer te tratar, nos tratar. Você está ouvindo? Então, quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Deus está me dando aqui agora, escuta bem. Pessoas que não estão conseguindo enxergar o extraordinário que Deus tem com coisas pequenas que estão na sua mão. Tem coisas pequenas na sua mão que você não está vendo. Que aos olhos humanos são pequenas, mas é grande quando chega para você. Por quê? Porque grande é o que Deus tem com você. No nosso livro, tem um capítulo aqui do nosso livro que eu falo sobre isso. O que é grande? Grande é o que Deus tem com você.
não necessariamente é que o mundo fala que é grande. Por quê? Tem muitas pessoas, por exemplo, fazendo coisas grandes que não tem impacto na eternidade, porque não foi o que Deus chamou para fazer. Você está ouvindo? Está indo só na força do braço. Agora também existem coisas grandes que Deus chamou para fazer, então vai ter impacto na eternidade. Você está ouvindo? Uma outra coisa também pode acontecer de Deus ter um chamado que aos olhos humanos parece pequeno, mas tem impacto na eternidade, então é coisa grande. Então é essa visão de sucesso aos olhos de Deus, né? Então o que Deus está falando com você? Quando você é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Você está ouvindo? Nem que seja lá quando a gente estiver plenamente no reino de Deus, né? Mas Deus não vai deixar sem honra a fidelidade, porque Deus é um Deus que recompensa os que o buscam. Aqui na terra ainda, você vai experimentar a bondade de Deus. Você vai viver. Escreve aqui assim, ó, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus está entrando na sua estrutura, Deus está entrando no seu DNA, Deus está forjando você a cada dia, até sem você perceber Ele está te forjando. Para quê? Para que você viva o que Ele estabeleceu. Não o que a gente idealiza, mas o que Ele estabeleceu. Você está vendo? Quando eu já quero alguma coisa porque eu quero, então às vezes eu não estou pronto para ouvir o que Deus quer, né? Mas se você chegou aqui nessa oração, é que Deus está falando, ó, Ele está tirando toda a fantasia da sua mente, todo o propósito que você mesmo criou, tudo aquilo que foi movido por uma emoção ou algo assim, e Deus está deixando o propósito dele. Tem pessoas aqui que não precisa deixar o seu trabalho para viver o propósito de Deus. Você está ouvindo? Isso talvez seja 0,1% no mundo, né? Não sei a estatística. Eu vi já uma estatística sobre isso, mas estou dando um exemplo aqui. Só para você ter uma noção. Você pode servir a Deus exatamente fazendo as coisas que Ele te põe na sua frente para fazer. Ou estando em oração, para Deus também revelar o que você deve fazer. Você está ouvindo? Agora, se você já tem o que você quer, se você já decidiu o que você quer, não tem como você ouvir o que Deus quer, né? Porque às vezes a gente só olha com a mentalidade natural. Você falou, isso aqui está difícil, isso aqui não vai dar, então vou criar o que eu quero, né? Mas a verdade é que Deus quer alinhar a vontade dele na nossa vida. E se você buscar, né? Se você perseverar, se você não desistir, você vai viver o melhor de Deus, ainda aqui na terra dos viventes. Você pode dizer amém? E o que é o melhor de Deus? É você estar no propósito de Deus. Que Deus só tem compromisso com coisas que Ele estabeleceu para você. Você está ouvindo? Por quê? Porque Ele quer o seu melhor. Ele quer o melhor para a sua vida, para a sua história. Eu sei que eu já citei aqui várias vezes, mas eu vou citar. Está vindo essa escritura para mim? Pode ser até uma confirmação para alguém. Jeremias 29, no versículo 11, diz assim, eu é que sei, ó, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você está vendo? Deus tem um pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você anseia, o fim que você espera. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 29:11, aqui na linguagem de hoje. Gente, nós vamos orar agora, e eu quero repreender, em nome de Jesus, tudo aquilo que veio para te paralisar, tudo aquilo que veio para te entristecer. Mas ao mesmo tempo existem coisas que Deus permite para nos fazer crescer, para nos moldar. Quando, por exemplo, os nossos filhos fazem alguma coisa, você vai e repreende ele, né? Naquele momento parece que isso não é muito bom. Mas quando você repreende ele, fala, ó, isso aí não pode fazer. Você está fazendo ele crescer. Então ele aprendeu alguma coisa que não deve agir daquele jeito, de determinada forma. Então, a Bíblia fala que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, isso não é motivo de tristeza, né?
E isso vem para nosso crescimento, você está ouvindo? E vai chegar um momento que você já está maduro e você vai lidar com as coisas de uma maneira diferente. Mas tem momentos que Deus realmente precisa nos amadurecer. Agora, existe também, isso aqui que eu vou falar, talvez seja para uma pessoa aqui, ou só para o seu conhecimento, talvez não é para ninguém aqui agora. Existe também, o inimigo é oportunista, você está ouvindo? E aí existem situações que ele quer entrar para bagunçar, e até quando você está certo, sair de errado, sabe? Mas eu declaro o sangue de Jesus sobre essa oração agora, e não vai ficar nem uma coisa encoberta. Se o inimigo criou coisas aí para você, uma armadilha, o laço do passarinheiro, está destruído agora em nome de Jesus. Você está ouvindo? Eu vou declarar hoje o Salmo capítulo 91, que é o Salmo da proteção de Deus, e nós vamos orar. Salmo 91, Deus vai honrar a sua fidelidade. Seja fiel com pouco, seja fiel com o que Deus põe aí na sua frente para fazer. E sobre o muito ele vai te colocar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor. Você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meias dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Não tem como receber dupla honra sem antes passar por dupla vergonha. É isso que está vindo aqui para mim agora. Então, se nós estamos no processo de passar alguma situação, é bom pedir ajuda de Deus para passar. E vai chegar um tempo de honra no tempo certo, quando você é fiel diante do Senhor e quando você permite que Ele venha te forjar, venha te preparar, te transformar e te treinar. Você está ouvindo isso aí? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em minhas dificuldades, eu resgatarei, lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Você pode dizer amém? Nós estaremos de volta na oração da madrugada, tem sido especial, e estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Hoje a gente não teve oração do dia, isso não é normal, né? Mas foi uma exceção. Mas nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Todos os dias nós estamos por aqui, o Senhor tem nos ajudado, tá bom? Você pode comprar o nosso livro, já garante o seu. Se você comprou há mais de uma semana e não chegou, entre em contato aqui com a gente. Nós vamos ver o que está acontecendo, tá bom? Então, mas eu creio que está tudo certo. Mas se você comprou há mais de uma semana e não chegou, entre em contato pelo 199-9588-3146. Esse é o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Você pode comprar rapidamente pelo prdanieljunior.com.br. É só R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil e você vai ter o privilégio de participar aqui da nossa missão. Nós vamos enviar para você. Tem sido enviado para todo o Brasil, o nome de Jesus está sendo glorificado.
Você pode comprar também pelo WhatsApp 199-9588-3146. Até daqui a pouco na oração da madrugada. Até lá, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59.